como esses sistemas eles são extremamente importantes para a suinocultura brasileira e mundial, tá? E aí, consequentemente, as dúvidas que forem surgindo, vocês vão me questionando, perguntando no chat e assim a gente vai conversando. Bom, e o que é um sistema de criação, né? Na verdade, né? O sistema de criação ele é um sistema complexo, né? Então, dentro desse sistema, nós temos vários componentes que o fazem, né? Dentro dessa fase, a gente tem o produtor, porque sem o produtor a gente não tem criação, né? A genética, que é a escolha do tipo de animal que a gente vai criar na nossa granja, tá? E também outros elos da produção, como a nutrição, manejo, instalação, mão de obra. E claro, dependendo de cada sistema de criação, eu vou ter instalações específicas, mão de obra específica e tecnologia também específica para aquele tipo de sistema, né? Nós sabemos que hoje, basicamente, falando na visão brasileira, 70% dos sistemas de produção de suínos são de base industrial e 30% são sistemas de subsistência, tá? Então, hoje, boa parte da suinocultura ela tem uma visão mais industrial e se localiza mais nos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, né, no nosso país. Dentro desse aspecto, né, a gente tem que entender que todo sistema de criação ele tem que ter um objetivo, né? Por exemplo, se é uma atividade principal, se é uma atividade secundária, né? Se é visando o consumo próprio, que aí geralmente são os sistemas visando a questão da subsistência, né? Se ele é um sistema visando um aspecto comercial, né? Visando exportação, mercado local, mercado nacional, mercado regional, né? Então a gente tem que observar esses aspectos. Se é um sistema visando um mercado normal, com produtos comuns, né, como carcaça, cortes, ou um mercado específico, né, visando produtos diferenciados, né, visando suínos mais pesados ou embutidos especificamente, né? Então a gente tem que observar que o nosso sistema ele tem que ser coerente, né, com o que a gente tem como objetivo. Por exemplo, se eu quiser criar um sistema de criação orgânico, né, visando produzir carne de suíno orgânica, então eu tenho que ver os princípios e quais os sistemas de criação que se encaixam melhor dentro do sistema orgânico de produção, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Ok, pessoal? Estão me escutando? Pronto, então vamos dar continuidade. Qualquer dúvida podem me interromper, tanto no áudio ou então no chat, tá? Bom, um outro ponto, né, é que quando a gente pensa num sistema de produção, a gente espera um retorno, ou econômico, ou financeiro, mas também de desempenho dos animais, de produção desses animais. E, consequentemente, para que eu tenha esse desempenho voltado a essa produção, eu preciso de uma harmonia daqueles componentes de entrada, que seria o produtor, a genética, a nutrição, o manejo, a instalação, a mão de obra. Eu preciso de uma harmonia, porque se isso está harmonizado, consequentemente eu consigo determinar a capacidade de produção do meu sistema de produção de suínos. Eu preciso, por exemplo, ter uma ideia. É como a gente vai pensar assim, eu quero implantar uma granja, tá? Que tipo de sistema você vai utilizar? Confinado, né? Extensivo, intensivo, né? Lembrando também que pode ser um sistema ao ar livre, intensivo, né? Pode ser um sistema wet to finish, pode ser um ciscal, pode ser um sistema Pig Family House. Então, assim, tudo isso vai depender exatamente do que a gente objetiva como sistema. E também outro fator, um fator econômico e financeiro. O quanto você também pode investir para você ter esse tipo de sistema, né?
Então a gente precisa de uma harmonia, porque não adianta eu fazer, por exemplo, um sistema intensivo de produção, totalmente confinado, e eu, por exemplo, botar animal pé duro, né? Um animal sem genética para isso, um animal tipo banha. Então ele não vai ganhar peso, né? Na velocidade que a gente espera, para que eu possa ter, né, um desempenho favorável e interessante. Então a gente sempre tem que levar em consideração, né, essa questão dos sistemas de produção, tá? Bom, e dentro desses sistemas de criação, a gente tem alguns pontos que a gente precisa ficar atento. Por exemplo, bons reprodutores, principalmente se for um sistema de ciclo completo, ou uma UPL, uma unidade produtora de leitões, certo? Um ótimo ambiente, né, de criação com instalações adequadas, técnicas modernas de produção, porque a gente tem que observar a atividade suinícola como um empreendimento, como um negócio. Se a gente não observa dessa forma, né, começa a perder, né, o objetivo, né, principalmente se for para produção visando atendimento mercado consumidor, né? Então a gente precisa observar isso como um negócio, porque, por exemplo, né, nós sabemos que 70% dos custos de produção são com alimentação. Não sei se vocês observaram, né, saiu vários noticiários essa semana a respeito dos valores dos grãos, do milho e da soja. Subiram muito nas últimas semanas, né, devido à questão da alta do dólar, né, que torna, né, a questão da exportação mais interessante, e além do aspecto também porque está ocorrendo uma demanda mundial muito grande desses grãos e consequentemente está tendo uma demanda de venda meio que limitada. Consequentemente, né, se a gente tem uma escassez do produto, ele começa a ter uma alta valorização, tá certo? Então, assim, a gente tem que levar em consideração que sempre que a gente busca um produto diferenciado, né, a gente tem que buscar exatamente essa produção, né, de forma equacionada e visando sempre o sucesso do empreendimento, tá? Isabela, eu aprovei sua entrada desde o começo, mas está oscilando e você está caindo, né, de vez em quando, né? Ok? Vou esperar, deixa eu ver se tem alguém mais querendo entrar. Mas tudo bem. Então a gente observa exatamente dentro desse ponto que existe esses aspectos relacionados principalmente, né, a o sistema de produção, tá bom? Rapidinho, pessoal.
Rapidinho, pessoal, viu? Bom, voltando, né? Então a gente precisa entender que o sistema de criação ele precisa ter todos esses elos atrelados, inclusive o que? Os bons reprodutores, o ótimo ambiente, as técnicas modernas de produção para garantir um sucesso do empreendimento. E como eu falei anteriormente, a atividade tem que ser vista como um empreendimento, como um negócio. E dessa forma, né, quando a gente falou, os bons reprodutores são aqueles animais o quê? Resistentes a doenças, que têm temperamento dócil, até porque a gente manuseia e maneja demais esses animais, que tenha boa qualidade de aprumo e casco, longevidade, aleitegado homogênea, pelagem branca, de crescimento rápido. Né? Esses são aqueles pontos que a gente já conversou. O ótimo ambiente, porque o animal, ele para poder desempenhar o seu potencial produtivo, ele precisa ter instalações adequadas, precisa ter um ambiente confortável para que ele possa desempenhar esse potencial, como precisa também receber uma nutrição adequada. Então essas condições têm que estar atendidas, porque todas as condições externas podem afetar o desenvolvimento da resposta do animal e, consequentemente, esse animal pode ser penalizado ou até mesmo, né, influenciado de forma negativa pelo ambiente. Então a gente precisa dar as condições, até porque, sim, principalmente no Brasil, nós somos um país de clima tropical, os suínos não suportam muito bem calor, então eles precisam de instalações adequadas para suas condições. Né? E aí a gente classifica o sistema de criação de acordo com o número de matrizes. Então, quem seriam essas matrizes? Para a gente relembrar a característica, seriam aquelas fêmeas que paririam os leitões que vão ser destinados ao quê? À engorda. Ou então aquelas fêmeas que vão parir os futuros reprodutores de uma granja, dependendo da finalidade dessa granja. Se a finalidade é o quê? Produção de carne, ou se a finalidade é produção de genética. Então, mas levando em consideração, existem 3 tamanhos de granja, né? Quando a granja tem menos de 40 matrizes, que equivale ao todo a aproximadamente 400 animais dentro de uma propriedade, né, multiplicando pelo número de leitões, é uma granja de pequeno porte. De 40 a 100 matrizes, uma granja de médio porte, e acima de 100 matrizes, uma granja de grande porte. Eu concordo e não concordo muito com essa classificação, por quê? É a mesma coisa você dizer que tem uma granja que tem 2.500 matrizes, é de grande porte, da mesma forma de uma granja que tem 101. Né? Então, assim, é meio discrepante essa classificação. Então, a gente tem que levar em consideração realmente o número de matrizes, mas também que essa divisão, essa subdivisão, ela fosse mais equacionada, né? Para não ficar uma granja, por exemplo, com 2.000, 3.000 matrizes, considerada uma granja de grande porte, que é, né, comparado com uma granja de 101. Né? Então a gente sempre multiplica pelo número de matrizes e aí multiplica vezes 10 ou vezes 11, dependendo da realidade, para ver quantos animais ao todo aquela granja vai ter. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, na suinocultura nós temos 2 realidades, né? Granjas que são extensivas, tá? Que a gente considera granjas de subsistências, e granjas intensivas, tá? Que são as granjas mais industriais. Porém, né, pode existir sim um meio termo, que seria um sistema semi-intensivo. Eu acredito que todo mundo, né, deva acreditar que o animal que é criado solto, né, é extensivo, e o animal que é criado preso é intensivo, e isso não é verdade. Né?
existem sistemas intensivos de produção de suínos, que é o animal ao ar livre, que é no caso do ciscal, tá? Que eu vou falar para vocês um pouco mais à frente, e no sistema de semi-confinamento, tá? Que são sistemas intensivos de produção. O que diz se um sistema é intensivo ou extensivo é o controle que eu tenho sobre o sistema. Por exemplo, se eu divido os animais de tudo uma genética só, se recebe alimentação balanceada, se eu tenho controle sanitário, né? Se eu tenho a separação por fase, por sexo, né? Isso quer dizer que é um sistema intensivo de produção. Agora, se eu tenho uma criação, a Deus dará, se Deus quiser vai dar certo, no fundo de quintal, misturando cachorro, papagaio, periquito, todo mundo junto ali, né? Sem separar os reprodutores das matrizes, eu não sei qual foi o macho que cobriu aquela matriz, eu não sei que alimento ele está comendo hoje, pode comer lavagem hoje, amanhã comer ração, então aí não deixa de ser um sistema intensivo, ele começa a ser um sistema extensivo, é um sistema que não tem controle algum, tá? Então é essa a classificação de sistemas de produção. Muita gente tem aquela ideia que está solto é extensivo. Não, eu tenho sistemas intensivos de produção que são ao ar livre, em piquetes. Eu tenho controle de tudo ali. Então é um sistema intensivo de produção. Tá? Ele está solto não quer dizer que ele esteja no sistema extensivo. Ele tem que ter esse cuidado. Muita gente confunde esse tipo de classificação. Então o sistema extensivo ele tem características, por exemplo, presença de animais tipo banha, que são animais pouco melhorados, animais mestiços, né? Criações que apresentam baixos índices de produtividade, por exemplo, porca tendo 5 leitões por parto, né? Morrendo muitos leitões após o parto, desmamando poucos leitões. Os desmames geralmente são mais tardios, acima de 30 dias, né? Não há separação de animais de acordo com a fase. Está lá a mãe, os filhotes, o pai, o animal uma idade mais jovem, o animal com uma idade mais velha, todo mundo junto. As instalações geralmente são bem rústicas, né? São reaproveitamento de materiais já existentes aqui naquela propriedade, né? A alimentação é baseada em hortaliça, milho em espiga, lavagem, né? Resto de produtos alimentícios que não foram ingeridos dentro do prazo, então é assim sucessivamente. E não há um controle técnico, você não sabe quando o macho cobriu aquela fêmea, você não sabe que tipo de genética é aquela, tem animais de genéticas diferentes, todo mundo junto, né? Tem animais de idades diferentes, então você não tem controle de nada, você não sabe, é como eu disse, A2 dará, tá? Quando você começa a ter mais controle em algumas situações, ele deixa de ser extensivo e começa a ser semi-intensivo. E onde é que a gente tem a maior parte desses sistemas? É na região norte, nordeste e centro-oeste. Tá? Hoje o centro-oeste tem mudado essa realidade, tem buscado sistemas de produção mais intensivos, tá? Mais industriais. E a região norte e nordeste ainda é a maior parte desses sistemas extensivos de produção. Na verdade, na nossa região, né, o suíno é uma poupança, né? A pessoa cria o animal, né, e vai engordando. E quando ele chegar a determinado peso, abate, é como se fosse, né, uma reserva, né, para poder trocar o calçado dos meninos, ou então comprar alguma coisa e assim sucessivamente. E a gente observa nessa tabela, né, os índices baixos que existem nesse tipo de sistema extensivo. Ó. Leitões matriz ano, 5 a 6. Tá? Se você levar em consideração nos sistemas intensivos, chega próximo de 30. Tá? Desmamados por parto, 3 a 5. Número de partos por ano, 1. Nos sistemas intensivos é acima de 2. Né? Idade ao abate pode ser de 1 ano a 18 meses. Nos sistemas intensivos é 5 meses a 6 meses. Peso ao abate sempre é baixo. Pode observar aqui, o pessoal abate suíno com 70 quilos. Né? Enquanto em sistemas intensivos de produção, em sistemas industriais, a gente abate acima de 100 quilos. Tá? O suíno. Dúvidas, pessoal? Vocês perguntem. Estão acordados? Estão dormindo? Tô falando sozinho.
Certo. Mas perguntem. Não levem dúvidas para casa. Certo. Bom, então esse é o tipo de sistema extensivo, como essa foto reflete. Ó. Você observa, parece uma javali, né, um animal, né? Aqui você tem animal, ó, de idades diferentes, junto com animais, comendo aqui, ó, resto de cultura, né? Palhada de milho, né, com sabugo de milho, né? Então, assim, aqui é uma outra visão, né? Os animais criados soltos, aqui leitões bem mais velhos ainda com a mãe. Aqui, por exemplo, né? Com outros animais, ó, caprino com suíno, né? Da mesma forma, até meu aluno, meu bolsista de extensão, o Felipe, ele foi visitar uma propriedade e ele viu que era comum ter bovino com suíno, com caprino nessa propriedade que ele foi, né? Então isso não é interessante. Até porque são animais de espécies diferentes, que possuem zoonoses, né, diferentes. E aí a gente pode ocorrer o risco também até mesmo de animais se confrontarem, né, se machucarem e além de não ser correto. Tá? Sim, extensivas. São exemplos de criações extensivas, Natan. Tá? Algumas fotos de sistemas assim. É aquele sistema que diz assim, no fundo de quintal, tá? É criação de fundo de quintal ou então de criação, como o pessoal fala assim, de hobby, né? Porque mantém um animal ou outro, né, dentro daquela situação. Aqui é uma outra situação, né? Só que aqui eu já diria que seria um semi-intensivo. Os animais, pelo menos pensando em instalação, já estão num piquete controlado, só está a mãe e os filhotes, né? Mas aí deve estar comendo lavagem, então ele não pode ser intensivo. Bom, e dentro dos sistemas, a gente observa que os sistemas de criação, né, intensivos, eles podem ser, né, semi-confinado, tá, confinado ou sistema de criação ao ar livre. Ele ser confinado ou não confinado é o tipo de instalação que a gente vai utilizar para criar. É o animal ou preso ou solto, tá? Então isso é um outro aspecto, certo? E aí, no sistema semi-confinado, a gente vai utilizar animais tipo carne, né? Já é diferente do sistema extensivo, que a gente utiliza o animal tipo banha. A gente vai ter reprodutores machos e fêmeas em acesso a piquete, tá? E os animais que vão ser destinados ao abate vão ser confinados em galpões, tá? Então esse sistema, a alimentação é baseada em ração balanceada, né, de ótima qualidade, de acordo, né, com a fase do animal. Por exemplo, o animal na fase de gestação vai receber a sua ração, na fase de lactação, aí os leitões na fase de creche, depois na fase de crescimento e na fase de terminação. Cada fase dessa, eles vão receber rações específicas para atender a sua necessidade nutricional. Tá? Dentro desse sistema ainda, o semi-confinamento, né, eles têm índices excelentes de produtividade, de bons a excelentes. Instalações adequadas para cada fase produtiva. Por exemplo, a gente observou que os reprodutores vão ficar em piquetes e os filhos desses reprodutores em confinamento em galpão. Porém, esse sistema ele usa muita área, porque para botar os animais em piquetes, né, é em média 100 metros quadrados por reprodutor, tá? E precisa de mão de obra especializada, porque já se trata de um sistema intensivo de produção. Aqui é um exemplo.
Até esse sistema é onde eu fiz doutorado, né, na Unesp, lá em Jaboticabal. Tá? É um sistema de semi-confinamento. Ó, as fêmeas elas ficam em piquetes coletivos juntas. Tá? Tem essa área de abrigo. Nessa área de abrigo onde vai ter comedouro e bebedouro e proteção à radiação solar. Claro que lá, por exemplo, tinha muitas árvores, mas geralmente, por exemplo, quando chovia, elas ficavam presas dentro desse abrigo. E lá onde tinha a ração e a água. E durante o dia, se não chovesse, elas ficavam pastejando. Aí muita gente pode perguntar, professor, esse capim funciona como fonte de nutrientes? Não, por quê? O capim é muito rico em fibra, né? E suínos, como a gente, não digerem muito bem fibras. Então, teoricamente, ele aproveita muito pouco do capim que ele consome. Então, ele até consome, né? Mas, né, não aproveita quase nada. Então, ele precisa receber uma ração balanceada. No sistema confinado é um pouco diferente. É todo mundo sobre piso e sobre cobertura, tá? Então, nesse sobrepiso e sobre cobertura, os animais são totalmente confinados. Consequentemente, né, a gente precisa entender que esse sistema, né, de confinamento, né, ele precisa de uma pequena área, né, para que os animais sejam alojados, certo? E também que os animais possam, né, possam ter seu desenvolvimento satisfatório. Hoje se fala muito do sistema confinado devido principalmente à questão do bem-estar animal, tá? Até porque no sistema totalmente confinado a gente coloca mais animais por metro quadrado, de acordo com a fase produtiva e com o tipo de instalação, né? Porém, né, muita gente tem um equívoco em pensar que também é uma área que o animal nem se mexe, né? Está existindo mudanças agora, por exemplo, para as fêmeas, que antigamente realmente na gestação elas ficavam em celas individuais, né, que elas tinham pouco espaço, e hoje a gente está aderindo às gaiolas coletivas, né, as baias coletivas, né? Isso é uma mudança que está acontecendo. Tem prós e tem contras também, porque o investimento acaba sendo mais elevado, né, porque eu não tenho como controlar, né, o consumo de ração individualizado de cada fêmea, de acordo com o seu score corporal. Então eu preciso de alimentação automatizada ou então treinamento para que a fêmea se habitue a bretes, né? Tem um investimento inicial elevado, né, de toda a criação confinada, devido à questão das construções de alvenaria, mas eu preciso de menor área de terra. Então, dependendo, por exemplo, onde a terra é muito cara, é melhor você fazer em confinamento do que você fazer, por exemplo, ao ar livre, né? Os animais também são tipo carne. A alimentação é de excelente qualidade, de acordo com a fase do animal, do mesmo jeito que o semi-confinamento. Também a criação tem bons a excelentes índices de produtividade, certo? E no confinamento as instalações também são adequadas de acordo com a fase. E aí, no sistema confinado, eu posso ter um sistema de alta ou baixa tecnologia. Por exemplo, já existem galpões hoje, né, que as cortinas, por exemplo, elas levantam de acordo com a temperatura ambiente e com a taxa de radiação. Tem galpões que, por exemplo, tem música ambiente para acalmar os animais. Tem galpões, por exemplo, que a alimentação é totalmente automatizada, né? Os alimentadores são automatizados. Então já ocorre a mudança de ração, né, de acordo com a fase da vida do animal, é programável. Então existem essas diferenças, porque eu posso ter um galpão simples, que seja tudo manual, tradicional, né, de alvenaria, e um galpão que seja extremamente tecnológico, né? E aí a mão de obra também precisa ser mais especializada do que já é no sistema confinado. Aqui para vocês terem uma ideia da média, né, dos índices de produtivos no galpão de média a alta tecnologia, né? Ó, 18 a 23. Olha, lembra lá do sistema extensivo de 6 a 5, desmamados por ano. Aqui está muito maior, porque aqui eu estou pegando uma média geral nacional,
Tá? Número de partos por ano, de 2 a 2,5. Idade ao abate, de 5 a 6 meses. E peso ao abate, de 90 a 120 quilos. Então, os índices produtivos nesse sistema totalmente confinado, ele é muito maior, tá? Do que no sistema extensivo. Então, aqui são exemplos, por exemplo. Exemplos, por exemplo, é fogo, né? Um exemplo, um exemplo de celas de gestação individual, que é o que ela está sendo abolida hoje devido à questão de normativas de bem-estar animal, porque essa cela ela só permite que a porca levante e deite, ela não consegue fazer 360 graus e ela passa a maior parte da vida dela nela, né? Então não é interessante, certo? Aqui é um sistema, né, para que todas recebam ração ao mesmo tempo, 2 alavancas, quando puxam, né, as rações caem na frente delas. Esse sistema tem vantagem porque eu tenho um controle individual de cada porca, né, e até mesmo para diagnosticar cio, diagnosticar prenhez é bem mais fácil, né? Porém, né, pensando em bem-estar animal, é péssimo, tá? Porque é uma frustração para o animal ficar preso a vida toda, até porque 2/3 da vida de uma porca é em gestação, então boa parte da vida dela ela vai passar aí. Então hoje as normativas de bem-estar têm abolido esse sistema. Em alguns países europeus, né, já não existe mais, né, é tudo sistemas em baias coletivas, visando o bem-estar animal. Aqui é uma alternativa mais barata que os sistemas automatizados. Aqui é brete e elas ficam em baias coletivas, só que na hora de comer, cada uma entra no seu brete. Então a gente vai ter que ensinar cada um a entrar no seu brete, né, por vez. Bom, dentro desse ponto, né, quando a gente pensa aqui nos sistemas, né, aqui é uma granja lá em Patos de Minas, tá? Até fiz um estágio lá, tá? Então é uma granja que tem 4.500 matrizes, certo? Aqui é um rodolúvio. Para que serve isso? É quando o caminhão entra, o caminhão, qualquer veículo, na verdade, ele é sanitizado, né? É esguichado uma substância desinfetante no veículo, né? Para evitar isso aqui são práticas de biosseguridade, tá? Para evitar alguns problemas na granja. Nessa granja ninguém entra, né, quando quer, né? Tem que comprovar que passou 72 horas sem contato com outra granja, né, com outros animais também, né, tem que ter um controle e cada instalação que a gente vai, se for mudando de instalação, a gente tem que trocar de roupa e tomar um banho. Aqui, por exemplo, né, é o sistema antigo deles, que é um sistema de gestação individualizada em celas, tá? Que hoje já não existe mais. Tá? Hoje o sistema é esse, que já existia na época, que são sistemas de baias coletivas, onde as fêmeas em gestação ficam juntas. Tá? Aqui são ventiladores, tudo aberto, cortina, tá? Para facilitar a ventilação. Aqui é a maternidade, tá? Da granja, é quando a fêmea está próxima, e aqui não tem como ela ficar junta, tá? Ela fica individualizada só com seus leitões, até para evitar esmagamento. Aqui é uma cela de parição, tá? Então ela só levanta e deita, mas já melhora, né? Ela só fica aqui no máximo 28 dias, estourando 35, né? Do que ficar a vida toda, né? Aqui é uma granja lá no Mato Grosso, né? No sul, lá é muito quente, então quando o cara construiu, ele botou esse sistema aqui com esse material que quando é frio esfria, quando é quente esquenta. Então ele teve que fazer esses tubos de ventilação que jogam ar frio na cabeça da fêmea, até porque o ar frio só pode ser para a fêmea, para o leitão tem que ser ar quente, né? Aqui é a fêmea recebendo ar frio, e aí a ideia é o quê? A sensação é a mesma coisa. Quando a gente está com calor, né? A gente bota o ventilador na cara, por exemplo, ou vai para um lugar que seja frio e a ventilação no rosto. O cérebro detecta logo que houve uma redução de temperatura e começa a liberar hormônios de sensação de prazer e de alívio do calor, tá certo? Então é interessante, não precisa ser em toda a fêmea, só
na cabeça essa ventilação, até porque ela fica presa, ela não consegue virar a cabeça para o outro lado, tá? Nesse tipo de instalação de reprodução, né, de parição, a célula de parição. Aqui já é um sistema depois de desmame, né? O desmame preconizado hoje nos sistemas intensivos é de 21 a 28 dias. Quando eles são desmamados, eles vão para a creche e a gente mistura de 2 a 3 leitegadas, né? Em relação a isso, para que possa fazer, né, o crescimento, o desmame ou a parte da mãe, para que ela possa entrar em cio novamente, né? E daí depois a gente conseguir que esses animais fiquem nesse sistema até 63, 70 dias de idade, certo? Aqui é um alimentador automatizado, tá? Que também molha um pouco a ração. Aqui é uma visão, ó. Aqui tem 2 a 3 leitegadas, tá? A gente mistura de 2 ou 3 fêmeas, certo? O piso de plástico para facilitar a limpeza, tá? E é interessante que eles possam ver os outros animais, certo? Porque melhora a integração. Aqui já é as baias de crescimento e terminação, de piso compacto nessa granja, mas também poderia ser piso ripado. E no final ela tem uma lâmina d'água, que é que fosse uma piscina, para o animal se refrescar. E aí geralmente a baia fica limpa, porque ele só defeca e urina lá, tá? Ele não defeca e urina no piso. Suíno ele escolhe a área suja e a área limpa. Aqui é o exterior de um galpão, tá? Que a gente tem aqui cobertura vegetal, árvores para diminuir a insolação, cortina, tá? Lembrando que a cortina sempre tem que subir de baixo para cima, nunca de cima para baixo, tá? Porque você consegue manejar a questão da ventilação. E se ela vier de cima para baixo, você não tem como. E aqui é a fábrica de ração dessa granja, tá? Que eles produzem toda a ração que consomem, misturam, na verdade, né? Já o outro sistema de criação é o Siscal, que é um sistema intensivo de criação de suínos ao ar livre, tá? Esse sistema de criação é muito semelhante ao do semi-confinamento, onde o sistema de semi-confinamento, né, os animais, as fases reprodutivas, né, os machos e as fêmeas ficam em piquetes, tá? E os animais na fase de engorda são confinados. O Siscal também é semelhante. O que muda no Siscal é que na fase de creche, quando o leitão é desmamado, também eles ficam em piquetes. Ou então eles ficam o que a gente chama em creches móveis. Então é um sistema que foi trazido pela Embrapa para o Brasil na década de 70, visando principalmente reduzir custos em relação à implantação de sistemas de alvenaria. Ele é utilizado também nas fases para os reprodutores machos, para as fêmeas em gestação, lactação, né, e leitões na fase de creche. Tá? Mantidos piquetes com cercas ou telas, né, eletrificadas, né, visando exatamente manter esses animais. Aí nesse sistema aqui os animais ficam em família. Por exemplo, na fase de gestação as porcas não ficam sozinhas, elas ficam juntas, de 3 a 6 porcas. E na lactação também, de 3 a 1. Pode ser um piquete para uma porca, pode ser um piquete para 3 porcas, dependendo do tamanho do piquete. O sistema de criação ao ar livre ele é bem interessante também, visando o bem-estar do animal e para sistemas agroecológicos de produção e para sistemas orgânicos. Tá? Então, os animais na fase de crescimento e terminação, que é as fases depois da fase de creche, eles vão ser confinados, ou tradicionalmente, né, em sistema de confinamento, ou em cama sobreposta. Tá? Tem um baixo custo de implantação e manutenção, com pequeno número de edificações, que reduz o custo. Porém, é necessária a presença de sombra nos piquetes, que pode ser natural ou artificial. Tá? E mão de obra também especializada, porque é um sistema intensivo, só que ao ar livre. Aqui é uma comparação, né, desse estudo de Wadel, né, em relação ao sistema ao ar livre e o sistema totalmente confinado. Ó, parto matrizano 2.21, 2.25, praticamente a mesma coisa. Leitão nascido por parto 11.6 a 11.8. Mortalidade dos leitões
17, que é menor, e 19. Por que vocês acham que a mortalidade é menor? Alguém tem alguma sugestão? Ninguém tem? É porque, gente, o animal, como ele está no ambiente, o seu sistema imunológico desenvolve mais rapidamente, né? O meio faz com que ele tente se adequar rapidamente ao meio. E aí faz estímulo, né? É aquela questão que a gente fala, aquela criança que só vive num lugar fechado, que não tem contato com areia, não tem contato com sujeira, só vive doente. Já aquela criança que tem contato com areia, com terra, né? Com a vitamina S, que é a fonte da sujeira, ela é a criança que dificilmente vai ficar doente, tá? Por quê? Tem estímulos do meio, tá? Então por isso que reduz a mortalidade. Um outro aspecto também é que o número de desmamados por ano é o mesmo também, muito pouquinho menor no sistema ao ar livre. Porém, tem uma desvantagem. As matrizes comem 200 quilos a mais de ração do que no sistema confinado. Alguém sabe por quê? Ou quer dizer, ou quer chutar? Ninguém quer falar nada hoje. Vamos, por exemplo, se eu fico preso em uma casa e não me movimento, eu gasto mais energia ou menos energia? Exato, Igor. Gasto menos. Então, no momento que eu faço mais exercício, né? Então, como ela tem um piquete grande para que ela possa andar, para que ela possa circular, ela gasta mais energia. E para compensar esse gasto energético, ela tem que comer mais, né? Então, é a mesma coisa. Se a gente faz exercício físico, né? A gente gasta mais energia. Quando a gente não faz exercício físico, a gente gasta menos energia, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser compensatória. Né? Até a gente fala, eita, esse cara come só. Mas a pessoa às vezes malha muito, ou anda muito, ou tem uma atividade muito intensa, ou o tipo de trabalho dele é muito intenso, acaba consumindo mais. Da mesma forma o animal, ele compensa o consumo pelo gasto energético, que ainda é melhor que a gente ainda come por glodice. O animal não, ele consome para atender a sua exigência nutricional. Tá? Então esse é um fator negativo do sistema ciscal. Elas acabam comendo mais. Aqui é uma visão do sistema ciscal lá da Embrapa, tá? De Concórdia. Então aqui é uma cabana de maternidade, né? Aqui é um sombreamento artificial feito de palhada. As fêmeas estão em piquetes com as crias, tá? Aqui é uma visão, né, dessa cabana de parto, tá certo? Aqui é um outro tipo de cabana, mas eu não quero chamar a atenção porque esse sistema ele é errado, porque ele não tem cobertura vegetal e é uma exigência do Ciscal ter cobertura vegetal, mas é só o modelo da cabana, né? Que é diferente daquele outro, né? Que é palhada, tá vendo? Mas é bem rústica, mas pode ser utilizado e é um sistema intensivo. Aqui é uma outra visão do Ciscal lá de Concórdia, tá? Aqui é um corredor, cada piquete desse, né, vai ter as fêmeas. Agora o que acontece é a cada 400 metros quadrados uma fêmea, tá? Porque eu tenho que ter uma relação solo-planta-animal eficiente para que os nutrientes sejam reciclados e para que não haja também a aeração do solo, a erosão, etc. Porque eles escavam, tá? Então eu preciso ter uma área grande para esse sistema, tá? Aqui é um bebedouro, aqui é um tipo de cabana também, aqui é uma área de sombreamento. Bom, um outro sistema que também é intensivo, né, que é um complemento que pode ser utilizado como um complemento do sistema ciscal, é o cama sobreposta. É como se eu criasse suíno igual a frango de corte, tá? Quando vocês forem ver frango de corte, a gente vai ver como vai entender melhor. É um animal criado num galpão com cama, né, que pode ser de maravalha, pode ser de palhada, pode ser de N, né, fatores. Então essas camas elas ficam no ciclo de produção. Quando termina o ciclo, elas são retiradas. Então elas viram biocomposto, que pode ser utilizado para adubação e consequentemente recicla o nutriente. E também esse sistema ele pode ser utilizado para sistemas orgânicos ou agroecológicos. A fase de criação, que utiliza-se mais esse sistema, é na fase de crescimento e terminação, tá?
Porém, ele pode ser utilizado também na fase de maternidade e na fase de creche. Vai depender. Existem granjas que usam a cama sobreposta em todo o sistema, tá? Mas existem granjas que só utilizam em determinada fase. Pronto, é muito comum vocês observarem granjas que trabalham com ciscal nas fases reprodutivas até a fase de creche e engordam o animal na fase, né, de crescimento e terminação no ciscal, no cama sobreposta, desculpa, no bed dipping. Então aqui é só uma comparação do sistema de piso ripado de cimento, que é no sistema de confinamento tradicional, né, e o cama sobreposta. A gente consegue colocar o dobro de animais por metro quadrado no cama sobreposta, né? Você tem um número bem maior de animais por baia, porque no cama sobreposta é um galpão único, ele não tem parede, tá certo? O ganho de peso, ó, é bem parecido com o sistema convencional. O consumo também diário também é bem parecido. Há um pouquinho maior de consumo, porque piora um pouquinho a conversão alimentar, porque acabam consumindo um pouco a cama também. E a mortalidade também é menor, porque o sistema proporciona melhor, né, essa ativação do sistema imune. Tá? Aqui, ó, um exemplo de gestação em cama sobreposta, as fêmeas, ó, em baias coletivas, ó, que é interessante pensando em bem-estar. A cama serve de enriquecimento ambiental, porque o suíno gosta de fuçar o solo, tá? Então é uma coisa bacana. Aqui na fase de creche, os leitõezinhos, ó, também em cama. Aqui na fase, ó, de crescimento e terminação, certo? Os animais, ó, num galpão único, tá vendo? Não tem parede, tá todo mundo junto. Eles não brigam, né? Diminui muita briga, eles ficam limpos, né? Eles ficam bem mais felizes nesse sistema do que no sistema confinado tradicional. Então melhora a questão de bem-estar. Bom, dúvidas, pessoal, até o momento? Não? Posso continuar? Bom, então outro sistema que é bem atual hoje, tá? É um sistema moderno de criação de suínos, é o sistema Went-to-Finish. Wen vem da palavra desmame, tá? E finish da fase de terminação. Então é um sistema que vai do desmame até a terminação. Mas, professor, não é um confinamento normal? Não. Porque no confinamento eu tenho instalações específicas. Eu tenho uma instalação para creche, tenho uma instalação para crescimento e terminação. No Went-to-Finish, não. É uma instalação só. Os animais vão ficar lá da fase do desmame até a terminação. É um método bem recente, economiza em instalação, porque em vez de você construir um galpão de creche, um galpão de crescimento e terminação, você constrói um galpão único, tá? Então, em vez de você gastar dinheiro para construir 2 galpões, você pode ter 2 galpões de Went-to-Finish. Porém, é um sistema que requer, né, algumas coisas. Por exemplo, o desmame não pode ser muito precoce. O desmame só pode ocorrer com 28 dias, até a fase de crescimento e terminação. E quais são os pilares do Went-to-Finish, né? A sustentabilidade da cadeia, o bem-estar animal e a biosseguridade, tá? A biosseguridade são as práticas que a gente utiliza para manter o rebanho sã, né, sem doenças. Então é um sistema que é bem exigente nesse aspecto. Então aqui só para exemplificar, essa figura ela mostra exatamente isso, né? Então aqui seria uma unidade produção de leitões, aí depois os animais iam para a fase de creche e depois para a fase de terminação. Então aqui eu teria, né, teoricamente 3 instalações. Já aqui não, né? Eu tenho a unidade de produção de leitões, onde o leitão vai ser desmamado, e depois o Went-to-Finish. Então eu já elimino, né? Então o fluxo é mais curto e também eu não preciso ficar mudando o animal de instalação, que também reduz estresse, tá? Então a gente entende que esse sistema do Went-to-Finish, né, ele é um sistema, né, bem efetivo, porém requer um investimento mais elevado nessa instalação.
porque essa instalação ela tem que atender desde o leitãozinho, né, que é desmamado, até o animal que vai chegar a 110, 120 quilos, né? Então ele precisa de adaptações. Então as vantagens do Ento-Finish, ele tem menor custo com transporte e mão de obra, porque não precisa ficar mudando o animal, né? Redução, mão de obra porque em vez de eu ter uma pessoa para o galpão de crescimento e terminação e um galpão de creche, eu vou ter uma pessoa só, né? Redução de estresse pelo transporte e mistura de animais, porque eles já estão habituados naquele mesmo local. O fluxo de produção é bem mais simplificado, porque eu só tenho 2 ambientes. Reduz a mortalidade também, porque evita, né, ficar mexendo os animais de um lugar para o outro. Melhora o desempenho produtivo. Reduz o consumo de água e de dejetos, também acaba diminuindo, né? E melhora a flexibilidade da atividade e uso melhor das instalações, porque é um galpão que eu posso ter N funções. Tá? Então isso é uma coisa bem bacana. A desvantagem é que o custo inicial da instalação é alto, porque a metragem por animal é maior, então consequentemente ele tem um custo mais elevado. Tem um custo com energia e gás para aquecimento, porque é diferente de um sistema, por exemplo, de creche, que a gente aquece pequenas áreas. Aqui é um galpão inteiro, então o aquecimento acaba sendo mais elevado, né? Então o treinamento tem que ser maior para as pessoas que vão trabalhar com esse tipo de sistema, e também requer granjas que tenham acima de 1.200 animais. Só vale a pena para granjas que têm esse porte para que se pague esse sistema, tá? E também a gente tem um número menor de lotes, porque você não vai ter como, por exemplo, ter um lote na fase de creche e um lote terminando na fase de crescimento e terminação. Então você vai ter um lote único no sistema Ento-Finish, né? A não ser que você tenha vários galpões o Ento-Finish, tá? Porém, também ele aumenta um pouco o desafio para os leitões quando eles são muito leves, quando eles são desmamados mais fraquinhos, com menos de 6 quilos. Esses sofrem um pouquinho mais, porque não tem como ser um galpão mais quente, um galpão com espaço menor, né? Então eles acabam sofrendo um pouquinho mais do que os leitões pesados, tá? Então esses são alguns pontos também. Nem tudo na vida é só vantagem, também tem desvantagem. Aqui só para chamar a atenção, a comparação do sistema convencional, né? Que é aquele sistema que tem o galpão da fase de creche e o galpão da fase de crescimento e terminação. Então o cara fez um estudo, ó, comparando, ó, tem o mesmo número de animais, 26 mil animais, né, em cada um dos sistemas. A mortalidade do Ento-Finish é bem menor. A entrada, ó, também em dias é a mesma, né, então não influencia. O peso de entrada foi próximo e o peso de abate, ó, foi maior, tá, do Ento-Finish. Certo? E dia de abate também foi 5 dias a menos. Você fala, mas 5 dias só, mas 5 dias a menos comendo ração, né? 26 mil animais comendo 5 dias a menos 3 quilos de ração em média por dia é ração com força, né? É muita ração. O ganho de peso é maior também e a conversão alimentar é melhor. Ele precisou comer menos para ganhar a mesma quantidade de peso. Então é um sistema interessante, porém, né, a gente tem que observar também aqueles fatores, né? Precisa ser granjas que tenham acima de 1.200 animais, né? Então aí para granjas realmente grandes. E também que os animais sejam desmamados mais tardios e que eles também sejam mais pesados. Aqui o custo, ó, de produção, tá? Em reais, certo? Ó, o custo total do Ento-Finish é R$ 3,50, né? E o do confinado, né, tradicional, né, que é o ciclo completo, a gente chama, né, é R$ 3,60, R$ 3,59. A 9 centavos, mas bota 9 centavos por animal, né, aqueles 26 mil, né, dá dinheiro também com força, né? Então a gente precisa também ter esse cuidado em relação quando a gente avalia isso, tá? Todo o sistema de produção tem que se pagar e gerar lucro, tá? Aqui só foi um outro trabalho, mas ele mostrando na fase só de creche e na fase de terminação,
que na verdade é os dois juntos no sistema convencional, né? E o EntoFinish é um sistema só. Então, assim, a gente observa que os dados são bem melhores para o EntoFinish quando comparado com os sistemas convencionais. Não vou me deter muito a isso. Aqui só algumas fotos do sistema EntoFinish. Pode ver que é um sistema mais fechado, ó, todo fechado, mais automatizado, né? Subdividido, né? Essas telas elas vão ampliando conforme os animais vão crescendo. Quando eles são jovens tem um piso de borracha, porque para ele não cair pela valeta que é maior, pensando nos animais quando eles chegarem numa fase maior, né? Então isso também tem um investimento um pouquinho maior. Aqui uma visão do EntoFinish, né? E aí vamos falar um pouquinho, né, de sistemas ecológicos, né? A gente sabe que hoje existe uma demanda muito crescente de sistemas produtivos de forma geral, tanto animal como vegetal, que respeitem mais o meio ambiente e que visem conservar tanto o solo como a água, recursos genéticos, animais, vegetais, não degradem o meio ambiente, né? E que seja também viável economicamente. A sustentabilidade ela só está ligada, não é só ambiental, ela tem que ser social e econômica, tá? É uma utopia dizer que vai existir sustentabilidade só se ela for ambiental. É utopia. Porque a gente precisa entender que a sustentabilidade também tem que gerar emprego, tem que gerar renda, né? Tem que fazer com que as pessoas também não passem fome, né? Então é um outro aspecto. Mas é possível. Então a gente observa que desde a conferência da FAO, em 1991, tá? Existem 3 metas que a gente precisa cumprir no mundo. Primeiro, segurança alimentar, que é equilíbrio entre autossuficiência e independência de insumos e alimentos para as populações locais. Geração de emprego e renda nas áreas rurais, que a gente tem observado que tem ocorrido, né, a mudança, né, de paradigma. As pessoas têm acabado deixando para lá a área rural e para áreas urbanas. Tanto é que as profissões da área rural têm caído em desuso, as pessoas estão querendo mais profissões urbanas. E também a conservação de recursos naturais e proteção ambiental. A gente tem que produzir alimentos, tá, visando manter o meio ambiente intacto, ou então conservando, ou então reciclando. Tá? E a gente observa, né, que esse conceito, né, de sustentabilidade, ele depende muito porque o nosso planeta tem ficado frágil com todas as agressões que o ser humano tem promovido a ele, né? E a gente requer uma reflexão a respeito disso, buscar sistemas de produção que sejam sustentáveis. Aí poder, professor, mas aquele sistema lá, o confinado, ele não é sustentável? Ele pode ser, tá? Se a gente trata dejetos, se a gente faz com que o animal recicle o que ser utilizado, até a gente utiliza pouca área, né? A gente precisaria desmatar menos, a gente precisaria buscar menos área de terra, mas a gente precisa pensar o que fazer com esses dejetos, tanto do animal na produção como na indústria lá do beneficiamento, tá? Então requer uma reflexão. Porém, né, muitas pessoas botam a agricultura e a pecuária como vilãs, né? Mas na verdade elas não são. Os maiores vilões, né, de produção, por exemplo, de gases de efeito estufa, é o nosso modo de vida, são os veículos, as indústrias, né? O nosso modo de vida. Mas a produção agropecuária é que tem a menor, não chega a 20% dos gases de efeito estufas que são emitidos, tá, no mundo. Opa, desculpe, passei. E aí o modelo convencional, né, ele começou a ter metas, mas não levou em consideração a dinâmica ecológica dos agroecossistemas, sempre visando o incremento de produtividade. E claro, a gente tem que pensar também hoje num aspecto muito importante que é o bem-estar do animal. Tá? A gente não pode produzir o animal, produzir suíno, sem pensar nesse bem-estar. De forma que o cultivo intensivo do solo, a monocultura, a aplicação de fertilizantes sintéticos, a irrigação, controle químico de pragas, manipulação de genoma e intensificação de sistemas de produção em confinamento, né, têm sido questionados, todas essas práticas, certo? Porém, a gente tem que ver também as coisas ver os dois lados da moeda, nunca um só lado, né?
Claro que esses sistemas, né, visam, né, produtividade e às vezes não levam em consideração aquilo que eu falei, a questão do impacto que isso está causando ao meio. E aí a gente tem hoje alguns sistemas que visam mais isso, como os sistemas agroecológicos de produção de suínos, que são sistemas de manejo que devem seguir os mais altos padrões de bem-estar animal, tá? Os animais devem ser alimentados de acordo com a sua fisiologia. Os animais devem ser produzidos principalmente na propriedade, os alimentos que os animais, que é muito difícil isso, tá? Porque você tem que ter um sistema que é todo baseado numa única propriedade, desde o alimento que o animal vai receber. Então aí já não pode ser uma monocultura, tem que ser uma policultura, tem que produzir, por exemplo, suíno e milho e soja, por exemplo, né? E a saúde animal deve ser mantida por meio de práticas de manejo saudáveis e preventivas, né? Evitando o uso de antibióticos, anti-inflamatórios, né? Então utilizar sempre, né, a prevenção como maior estratégia. É permitida a vacinação, tá? E também a gente tem que evitar o uso, né, de substâncias químicas. O que a gente pode utilizar nesse sistema é o que? Fitoterápicos, extratos herbais, né, imunonutrição, visando a questão a partir da nutrição, melhorar o sistema imune do animal e assim sucessivamente. Então esse uso da quimioterapia profilática e vacinações é evitado. Mas, por exemplo, numa situação que o animal não tenha, né, respostas, por exemplo, a um uso de fitoterápicos, né, ou extratos herbais, o que seja, a gente tem que aplicar o medicamento. Porque a gente não pode deixar o animal sofrer, porque a gente vai ferir, né, a primeira premissa, que seria o bem-estar do animal, né? A homeopatia e outros regimes terapêuticos alternativos são encorajados, né? Mas o uso de quimioterápicos convencionais é aceitável apenas para evitar o sofrimento do animal. E quais são os dois sistemas que se adequam aos sistemas agroecológicos? Tanto o ciscal, tá? Aquele sistema que a gente falou anteriormente, que as fêmeas são criadas, os fêmeas e os machos e os leitões em piquetes, tá? E o crama sobreposta, tá bom? Que também é dessa forma. Existe um sistema, né, que é bem interessante também, que é o free range, né, que é o suíno criado desde a terminação em piquetes, só que requer uma quantidade diária muito grande. E é sempre estimulado nesses sistemas utilizar um sistema agro-silvopastoril. Por exemplo, eu vou criar suíno e plantar árvore, né, junto. Então, tipo, criar suíno embaixo de árvore, então de frutíferas, para que o sistema seja biodinâmico, para que o sistema possa ser autossustentável. Por exemplo, as fezes e a urina do suíno vai servir de adubo para aquela árvore, para aquelas plantas que estão ali na redondeza, né? Então é interessante esse tipo de prática para esse tipo de sistema. E o cama sobreposta também, porque como o cama sobreposta visa produzir um biofertilizante, né, e já é tratado, porque ele já sai como um biocomposto e pode ser aplicado, é uma alternativa ao sistema convencional. Então, só para a gente ter uma ideia, né, como é o panorama brasileiro, ainda não mudou, é muito semelhante, tá? A maior parte das granjas hoje são confinadas de alta tecnologia, depois confinadas tradicionais e depois semi-confinadas. O sistema ciscal, que é ao ar livre, é 1%, e o sistema extensivo hoje é em torno de 17%. Tá? Então, diminuiu muito. Então, esses dados de Hauschild, né, que é mais atuais, baseados em alguns dados também do IBGE, né, a gente observa que o sistema extensivo, né, é bem menor, né, quando comparado com o semi-confinamento e o confinamento de alta tecnologia, o confinamento de baixa tecnologia, e o ciscal aumentou um pouco, 2%. Tá? Então a gente observa que hoje uma mudança, né? Hoje basicamente a suinocultura brasileira é alicerçada, né, em sistemas confinados, tá, de produção, pelas vantagens que o sistema e pelo controle que o sistema propõe. Ok, pessoal?
Bom, e dentro da suinocultura, independente do sistema de produção, nós temos o que a gente chama de tipo de produção. Cuidado para na prova não botar errado, tá? Sistemas de produção é aquilo que a gente falou, é intensivo, extensivo, e dentro dos intensivos, confinado, semi-confinado, ciscal, cama sobreposta, window finish, né? O tipo de produção é, por exemplo, uma granja de ciclo completo, que tem todas as categorias, todas as fases produtivas na granja. Por exemplo, vai ter animais na fase de reprodução, na fase de creche e na fase de crescimento e terminação. E tem o que a gente chama de granjas UPL, que é uma unidade produtora de leitão. É a granja que chega só até a fase de creche. Então ela vai ter lá os reprodutores e vai ter os leitões na fase de creche. E esses leitões, depois de saírem da fase de creche, eles vão para umas granjas que a gente chama de UT, que é unidade de terminação, que são granjas que só terminam os suínos, né? É a parte mais fácil da criação, tá? Então, a UPL, ela tem a intenção de vender leitões até 20 quilos, e é uma realidade hoje pelos sistemas de integração, né? E o que é que essas empresas de integração, como a BR Foods, a Aurora, né, elas querem? Uma especialização na área. Então eu vou ter pessoas especializadas em produzir leitão, como também eu vou ter pessoas especializadas em terminá-los. Então a UPL é a parte mais difícil da criação, porque eu tenho que ter os reprodutores. Eu não posso, vamos supor assim, numa crise, eu querer desistir, eu não vou ter como desistir de uma hora para outra, porque eu não tenho como eliminar os animais, porque vai ter reprodutor, matriz e animal nascendo ainda. Porém, eu tenho que ter instalações para todas as fases produtivas, tá, dos animais, porque eu mantenho os reprodutores na criação, mas é a fase que eu tenho menor consumo de ração, porque tanto os reprodutores como as matrizes consomem uma quantidade controlada de ração, como os leitões comem muito pouco nessa fase. E a venda do leitão é a um preço elevado. O cálculo do preço do leitão é 15% do valor do quilo, né? É 15% do valor da arroba, tá? Do suíno. Então, de acordo com a arroba do dia, é 15%, tá? O quilo do preço do leitão. Então, aqui nessas granjas UPLs, eu vou ter os reprodutores, as matrizes aqui sendo inseminadas, né? Vou ter os leitões, ó, com a mãe na fase de lactação, depois eu vou ter os leitões mamados na fase de creche. Já a unidade de terminação, que é a granja UT, é a parte mais fácil, né? Com baixa mortalidade, os leitões já saíram daquela fase crítica do desmame, né? Eu preciso só ter instalação de crescimento e terminação, que pode ser convencional ou em cama sobreposta, tá? E eu posso parar a criação a qualquer momento. Se eu quiser botar um lote esse ano, eu posso botar ano que vem, porque eu não tenho um animal na granja constantemente, tá? Eu só compro o leitão e engordo. Necessita, né, de um excelente controle sanitário, tá, na granja, para evitar qualquer tipo de doença. É a fase em que o consumo de ração é maior e a produção de dejeto também é maior, tá? E aí requer um pouco de habilidade comercial, tanto na compra de ingredientes para ração, como também para vender esses animais no abate, tá? Aqui, teoricamente, uma instalação única, né, de crescimento e terminação, só para a engorda dos animais. A granja de ciclo completo é aquela granja que é uma UPL mais uma UT, né? Eu tenho todas as categorias juntas, certo? É a forma mais tradicional para criadores independentes. O que seriam criadores independentes? São criadores que não são ligados a essas agroindústrias, como a BR Foods, a Aurora, né? É o que a gente tem mais na região norte, nordeste, sudeste, né? São criadores mais independentes, né? Que não estão ligados a nenhuma agroindústria. Eles vendem seus produtos às agroindústrias, né? Ou então até mesmo tem abatedouro, né? Dependendo, né? E elas podem ser de 2 sítios, 3 sítios ou 4 sítios. Sítios é instalações, tá? Por exemplo, pode ser uma instalação de reprodução e uma de creche, crescimento e terminação. E a outra é reprodução, creche, crescimento e terminação, que é o mais comum, tá? E 4 é mais raro, que seria
gestação, lactação, creche, crescimento, terminação. Tá? Aqui os 2 sítios, a reprodução e maternidade, e aqui creche, crescimento e terminação. 3 sítios, reprodução e maternidade, e aqui creche, crescimento e terminação, que é o mais comum, tá? E o outro 4 sítios, reprodução, maternidade, creche, crescimento e terminação. Tá? Que é mais raro, mas existe. Então aqui é só um fluxograma de uma granja, né, de suínos, de ciclo completo. Tá? Aqui é a entrada da granja, o vestiário, fábrica de ração, laboratório de disseminação artificial. Então a reprodução é a única fase que tem fluxo de ida e volta, porque o animal aqui, ó, vem para a maternidade, depois que ele é desmamado, né, ele volta, o reprodutor, a reprodutora, no caso a matriz, tá, para ser inseminada ou coberta. Tá? Os leitões vão para a fase de creche e depois para a fase de crescimento e terminação. E aqui são os animais que ficam em quarentena. Aqui na reprodução é onde vai ocorrer a cobertura e inseminação artificial, certo? E ocorre a gestação. A gestação é 3 meses, 3 semanas e 3 dias, aproximadamente, 114, 115 dias, certo? Na maternidade, a fêmea chega 1 semana antes da data provável do parto para se adaptar e fica de 21 a 28 dias. Né? Então, ao todo, ela fica, se o desmame for com 21 dias, ela fica 29 dias, né? Ou 28 dias. Se for 28 dias, ela fica 35 dias nessa instalação. E depois ela volta para a fase de gestação. Na fase de creche, os leitões chegam com 21 dias, saem com 63, entram com 6 quilos e saem com aproximadamente 26 quilos de peso vivo. Tá? E depois eles vão chegar na fase de crescimento e terminação. O que é que vai mudar? A instalação é a mesma, mas o que muda são as práticas de manejo e exatamente o tipo de ração que ele vai receber, né? Que seria uma ração de crescimento e depois uma ração de terminação. A fase de crescimento, ela fica de 64 a 110 dias e a fase de terminação de 111 até 150 a 180 dias, dependendo. Oi, Natan, é assim. Não. Pode ser, mas geralmente é assim. Toda vez que eu adquiro, por exemplo, um novo reprodutor, tá? Ele fica primeiro nessa quarentena em observação antes de ser incluído no lote, tá? Para ter certeza que o animal não tem nenhuma doença. Porque o que acontece? Por exemplo, vamos supor que o animal na instalação de reprodução fique doente. E aí, se ele fica doente nessa fase, né, teoricamente, né, os animais que estão naquela instalação vão ficar. Então não adianta eu separar, a não ser que isso seja uma doença que eu consiga controlar e eu queira minimizar. Aí eu posso levar para quarentena, tá certo? Entendido, Natan? Bom, e a fase de terminação é aquilo que eu falei, né? Os animais vão chegar dos 111 aos 150 dias, que é o abate convencional, tá? Porém, se eu levar 180 dias, né, que é o abate pesado, que é o animal chegando a 130 quilos, né, ele requer um tempinho a mais, né, que é os 6 meses de criação. Um outro ponto, outro tipo de criação que existe na suinocultura é a criação para venda de reprodutores, né? Empresas que são granjas de ciclo completo, tá? Que tem uma especialização para vender genética, né? Para vender tanto animal de linhagem como animal de genética pura, como acontece em algumas granjas do sul e sudeste, tá? O investimento é mais elevado porque eles compram animal de genética pura para produzir genética, então isso é um criador de ciclo completo porque ele tem que engordar o animal para ver até o animal chegar à idade reprodutiva, para selecionar quem vai ficar para reprodutor ou não. Então é um investimento alto e a sobrevivência dele no mercado depende da responsabilidade que ele tem
com os produtos que ele produz, né? Porque, por exemplo, a gente compra muito genética pela marca. Então, assim, aquela granja produz uma genética boa, então eu vou comprar daquela granja. Então, isso é uma coisa que faz muito efeito, muita diferença, tá? Por exemplo, né, às vezes você compra um reprodutor, o animal não tem libido, né, o animal não quer montar nas fêmeas, ou não quer subir no manequim. Então, se isso acontece, né, constantemente, isso é uma falha genética. Então, assim, o animal não é interessante. Ou então, os animais têm falhas genéticas de ter número de teto, não produzir leite, né, as porcas. Então, isso tudo é uma responsabilidade que essa empresa que vende genética, que vende reprodutor, tem que ter. E o que acontece hoje, né? Qual é o organograma, né, da estrutura atual da produção de suínos no Brasil? A gente tem 3 tipos de granja. Uma granja núcleo, uma granja multiplicadora e uma granja de suínos de abate, tá? A granja núcleo é aquela granja que tem as raças e as linhas puras, né? É uma granja para vender reprodutor. Então ela tem tamanho adequado de plantel, seleção e transferência de produtor. A granja multiplicadora é a que vai fazer os cruzamentos das raças lá, tanto para produzir machos e fêmeas de linhagem, que aí são animais de linhagem cruzados, e vão transferir esses reprodutores, que ainda é uma granja para venda de reprodução. E tem a granja de abate, né? Que é a granja que produz animais comerciais, que vai ter reprodutor, matriz, mas vai produzir leitão, né? Para engordar e ser destinado ao abate, tá? E não para reprodutor, tá certo? E a gente tem 2 tipos de produtor. O produtor independente, que geralmente é uma granja de ciclo completo, porque ele tem tanto leitões, ele produz leitão e engorda. É muito característico esse tipo de produção no estado de São Paulo, tá? A responsabilidade do produtor é tudo. Ele tem que comprar reprodutor, ele tem que comprar ingrediente, ele tem que comprar medicamento, ele buscar por tecnologia, aperfeiçoamento, a venda dos animais. Então ele tem um alto grau de gerenciamento da criação, certo? Então essas granjas independentes sofrem muito mais em relação. Porém, não ficam na dependência das empresas, né? Porque eles conseguem fazer todo o know-how. E tem os sistemas de integração, tá? Que eu acho que vocês já ouviram falar, como a Guaraves é aqui, né? E aí tem a Seara, tem a Sadia, tem a Perdigão, que trabalham com esse sistema de integração. Geralmente eles trabalham com 3 divisões de criação. Eles têm granjas que só produzem leitão, tem granjas que só são crecheiros, só tem a fase de creche, e tem granjas terminadoras. É exemplo da Sadia, Perdigão. E são de altíssima tecnologia, tá? Instalação, manejo, nutrição e sanidade tem altos índices produtivos, assistência de profissionais especializados, e a comercialização é garantida, né? Porém com a margem de lucro baixa para os produtores, tá? Não para a indústria, certo? E tem o sistema dos cooperados, como é no caso da Aurora, que é uma cooperativa, que é similar ao sistema dos integrados, tá bom? Então tem a mesma coisa. E como é que funciona esse sistema integrado, né? Eu tenho o integrado, ele tem o integrado que é o produtor, né? Ele tem a responsabilidade de construir o galpão, né? E criar os animais. E aí ele vai ser uma UPL, ou vai ser uma UT, ou vai ser um crecheiro, e assim vai. E a agroindústria, ela tem qual responsabilidade? Ela que é responsável de entregar os suínos, tá? Ela que dá a ração, ela que dá o programa de vacinação e ela que tem o controle do veterinário ou do técnico responsável para avaliar o rebanho lá do cara. Porém, a grande vantagem do sistema de integração é, por exemplo, né? A gente sabe que o preço de carne suína sobe e desce todo tempo. Os tipos de frango também, né? Então, mas o contrato que ele faz é aquele preço que o produtor vai receber e aquilo. Se vai ser muito alto o lucro ou muito baixo, né? Vai depender. Mas também os custos maiores de produção não ficam com o integrado, fica com a empresa,
porque a ração é o maior custo e também os outros fatores, né? Então, basicamente, a pessoa só cria. É o que acontece aqui na Guaraves, né? E o que gera, né, esse sistema? Né? Maior controle sobre a produção, cria postos de trabalho em zonas rurais, né? E tem a união entre o pequeno agricultor e o agronegócio mundial, que é muito importante, né? Então, você vê, por exemplo, uma empresa como a BR Foods tem produto do Brasil em todo lugar do mundo, né? Como carne suína ou carne de frango, né? Então, isso também é bem bacana, certo? E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, né? Eu vou deixar para vocês algumas perguntas para vocês discutirem comigo na próxima aula, tá? Não na aula aqui da semana que vem, que vai ser uma aula gravada. Então, eu vou perguntar a vocês isso antes, esses dias. Então, eu quero que vocês pensem, né? Existe melhor sistema de criação? Qual é o mais sustentável, né? Qual causa menor impacto ao meio ambiente? Qual tem o maior bem-estar animal? E qual traz o maior retorno econômico? Então, eu quero que vocês pensem. Eu vou deixar isso como tarefa. Essas perguntas vocês vão responder no sistema no Siga, já que a gente não vai ter esse contato. E outra coisa que eu quero de vocês, né, é maior interação, certo? Tá virando um monólogo, só eu falo, ninguém interage, né? E isso acaba, de uma certa forma, atravacando um pouquinho a nossa qualidade da aula. Eu queria que vocês participassem mais, tá? Né? Tanto em áudio, né, vídeo, isso é importante, tá? Porque é uma disciplina remota, né? Então a gente precisa também ter essa interação, porque eu quero que vocês realmente entendam o que eu estou falando, eu quero que vocês interajam, tá bom? Então, desde já, eu peço que vocês